Paz, irmãos. Amém. Como diriam os nossos irmãos puritanos do passado, hoje é o dia do Senhor, o dia da feira da alma, né? Realmente nós nos alimentamos durante a semana de alimentos físicos, também espirituais, mas mais físicos. Hoje é o dia de nos alimentarmos espiritualmente para a glória de Deus e estarmos fortalecidos. Isso é dia do Senhor, é a feira da alma, o dia da feira. Nós catamos os alimentos e nos fortalecemos com eles. Quero convidar a todos a abrir a palavra do nosso Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 20. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 até o versículo 20. Todos encontraram? A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de vocês, de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Vamos orar ao nosso Deus por sua iluminação. Grandioso Deus e Pai, neste dia belíssimo que o Senhor nos concede, com saúde, com vigor, fisicamente preparados para esse momento, rogamos a Ti, ó Deus, a Tua iluminação, que o Teu Santo Espírito nos encha e se mova em nós com toda alegria e abra o nosso discernimento, o entendimento para compreender a grandiosidade, a preciosidade das Tuas virtuosas e perfeitas palavras, ó Deus. Frutifica em nossas mentes, em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, para que possamos absorver a Tua santa palavra e viver. E assim, ó Deus, sem sombra de dúvidas, seremos bem-aventurados, porque a Tua palavra nos ensina, porque a Tua palavra não falha e não erra. Ajuda-nos, usa-me, Pai, como um pequeno instrumento, pequeno microfone, uma pequena caixa de som que propaga as virtudes do Teu reino. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles que de alguma forma ouviram essa mensagem, para que creiam que o Senhor é verdadeiramente Deus e que não há outro Senhor, nem Deus, pelo qual importa que estejamos reunidos. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém. Impressionante, meus irmãos, como tanto as Escrituras como a história, ela está repleta de homens que tiveram as suas vidas verdadeiramente transformadas pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, as boas novas. Os cristãos que mais impactaram a história, aqueles que marcaram de fato a história, eles possuíam uma característica
uma marca que é muito peculiar. Essa marca deveria nos acompanhar, deveria ser comum a nós também essa marca. Se nós quisermos ser reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. A palavra de Deus, ela nos apresenta homens que foram extremamente importantes pelos seus feitos. O apóstolo Paulo, por exemplo, e mais uma vez, eu não acredito que seja coincidência, mas a poderosa mão de Deus, ao nos fazer na liturgia, que fazemos a leitura continuada, capítulo por capítulo, os irmãos já devem ter observado isso. Hoje lemos o primeiro capítulo de 2 Timóteo, que nos apresenta um pouco da vida do apóstolo Paulo. É interessante como ele incansavelmente ele se dispôs para o evangelho. Como ele tinha uma responsabilidade muito grande de apresentar o evangelho para várias pessoas de várias e várias nações. A sua existência, a existência do apóstolo Paulo, tornou-se um instrumento vivo de propagação do evangelho. A sua vida ela só fazia sentido agora depois que ele ouviu aquelas palavras benditas do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caiu cego. E só quando ele esteve cego foi que ele pôde ver de verdade. Porque enquanto ele via, ele não enxergava nada. Ele deixou de ser o fariseu, perseguidor dos cristãos, e se tornou um dos cristãos perseguidos. De perseguidor para perseguido. Que mudança! Quem poderia dizer que feliz é aquele que deixa de ser perseguidor e passa a ser um perseguido? Quando ele perseguia, ele não era completo. Ele não era feliz. Ele não era satisfeito. Mas em Cristo, ele se tornou tudo isso. Um instrumento para a glória de Deus. A Escritura nos relata a vida de Paulo e de outros irmãos que viveram pelo Evangelho incansavelmente. Mas a história também relata a vida de homens de Deus que incansavelmente trabalharam para o reino de Deus. Uma das minhas biografias preferidas é a do nosso irmão John Newton. John Newton é o compositor da famosa canção Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Newton, assim como Paulo, antes da sua conversão, era um homem perverso, sem amor, sem Deus no coração. Até que quando ele estava no seu trabalho, e o seu trabalho era terrível, ele fazia transporte de escravos nos navios negreiros. Quando ele estava transportando escravos, ele vendia pessoas para trabalhar forçadamente. E olha que isso é exatamente isso que o pecado faz com a gente, né? Ele nos escraviza para trabalhar contra a glória de Deus. Ele temeu a morte por causa de uma tempestade. Uma grande, gigantesca tempestade o fez temer a morte. Naquela noite ele clamou ao Senhor. Aquele foi o estalo inicial para sua conversão. Para o seu primeiro passo em conhecer a Deus. E aí a sua vida desenrola-se não só com ele sendo um homem de Deus, que outrora era perverso, escravista, como ele virou um homem que incansavelmente viveu na prática para a glória de Deus e se tornou um dos maiores abolicionistas da história. A vida de Newton consistia em glorificar a Deus de forma prática. Ele exercia o cristianismo em sua vida. Diariamente ele caminhava pelos hospitais para se compadecer das pessoas que estavam doentes e assim servir a Deus dia após dia. Em hospitais, manicômios, e ele serviu a Deus até o fim da sua vida. Bem, se tivesse uma palavra que descrevesse pessoas como Paulo, como Newton e tantos outros homens santos de Deus, que se destacaram na história, certamente, meus irmãos, essa palavra seria serviço. Eles, de fato, serviram a Deus. E essa é uma grande marca
do verdadeiro Filho de Deus, do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. E é sobre essa marca que Cristo, que o nosso Senhor Jesus, vai discorrer agora diante dos seus discípulos, no seu ensino daquela grande, gloriosa e ao mesmo tempo terrível noite, a noite na qual o nosso Mestre foi traído. Nós devemos nos lembrar que essa cena inicia-se com a atitude dos discípulos ao chegar ao cenáculo, o lugar onde eles iam cear. Estava a mesa posta, eles viram a bacia com água, a toalha, e nenhum deles ousou mexer um músculo, porque a sua arrogância, porque a sua vaidade estava aflorada. Eles ficaram passivos naquela cena. Até que o nosso mestre, ele toma a atitude de tirar a parte de cima da roupa, se cingir com a toalha e começar a chamar de um por um para lavar os pés deles. E aí nós vimos como Pedro agiu. Não, Senhor não vai lavar os meus pés. Como assim? E vimos a resposta de Cristo. Olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Pedro, então me lave todo. E Cristo mais uma vez interrompeu. Não, Pedro, não é por aí. Você já foi lavado. Basta que você lave agora apenas os pés e se mantenha firme na graça e em santidade. Esse foi o ensino de Jesus sobre os crentes estão limpos por completo, mas necessitam diariamente reconhecer o seu pecado e se apartar cada vez mais, uma vez que nós estamos sendo salvos não mais da condenação do pecado, mas agora da presença do pecado em nossas vidas. E essa deve ser a nossa caminhada diária, dia após dia, lavar os nossos pés, estar mais e mais distantes do pecado. Então, o ato de Cristo, de se colocar em uma posição de humilhação, uma humilhação máxima, como o mais vil dos servos, lavando os pés dos apóstolos, motivou todo esse discurso que virá agora. Com esse ato, Jesus nos traz grandes e importantes ensinos para a nossa vida. Isso que eu quero trazer, em primeiro lugar, o perfeito ensino de Cristo. O perfeito ensino do Senhor Jesus Cristo é a religião prática. O cristianismo não é uma religião de teoria. Apesar de ter muito conhecimento, de muitas coisas que nós devemos saber ortodoxamente, conhecer verdadeiramente, o cristianismo ele não é uma religião de teoria. Senão, bastava todo mundo fazer um curso de teologia, estava tudo certo. O cristianismo é a religião prática. Portanto, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 13 de João e acompanhe comigo, está escrito no versículo 12. João, capítulo 13, versículo 12. Observe como a cena continua. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, ou seja, ele coloca de novo as suas vestes, a parte superior que ele havia tirado, para se cingir com a toalha, e voltando à mesa, tomando agora assento à mesa, perguntou-lhes. Então Jesus, ele volta para a mesa, ele volta para a posição com os seus irmãos, com os seus eleitos naquela mesa. Se assenta e ele faz uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta é: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês entenderam por que eu lavei os pés de vocês? E é óbvio que os discípulos estavam sem entender nada. Isso era importante eles não entenderem. Porque Cristo teve a oportunidade de dar o ensino. Esse ensino não foi só para os discípulos. Ele está registrado, como João disse, para que a gente também fosse alvo desse ensino. Recebesse essa mensagem. E para que a gente cresce que ele é o unigênito Filho de Deus. Os discípulos eles estavam sem entender nada. Pedro não só estava sem entender, como tinha discutido com Cristo. Não, você não vai lavar meus pés. E agora Jesus ele passa a ensinar o porquê ele lavou os pés dos discípulos.
Qual é o propósito daquilo? Por que aquele ato foi importante? Então, é importante a gente saber que duas coisas já estão claras em seu ato. Duas coisas já estão bastante claras. Primeiro, confiança. Não há, meus irmãos, simplesmente não há motivos para desconfiar dos caminhos do Senhor Jesus. Não há motivo para desconfiar dos caminhos de Cristo. E aqueles discípulos, eles estavam o tempo todo desconfiando. Pedro mesmo desconfiou de Cristo. Foi contrário ao que Jesus queria fazer por eles. E muitas vezes nós somos extremamente relutantes em seguir os caminhos do Senhor. Nós somos relutantes em aplicar em nossas vidas o seu ensino. Quem não sabe que dia de hoje, o domingo, é o dia do Senhor? E não é uma opção, mas uma ordem do Senhor cultuar a Deus diligentemente. Quantas vezes a gente não negligencia isso? Quem não sabe que deve amar o próximo e a gente negligencia isso? Quem não sabe que não deve mentir e a gente negligencia isso? Várias vezes a gente ouve, lê na palavra, enxerga o conselho do mestre e a gente negligencia. E a pergunta é, que provas bíblicas? O que é que nos falta ainda para confiar que o Senhor Jesus tem os melhores caminhos para nós? Porque aqueles discípulos pareciam não... Pedro não confiava. Jesus disse, venha que eu vou lavar os seus pés. Pedro não. Sim, mas falta o quê? O sangue derramado não foi o suficiente para que vejamos que o seu ensino é perfeito e é o melhor caminho. A sua ressurreição não foi o suficiente, não te satisfaz para seguir o chamado do Mestre. Todas as promessas eternas que nos foram dadas não são necessárias, suficientes para que o nosso coração se aqueça e a gente simplesmente tenha certeza, olha, mesmo que eu não entenda o motivo dessas coisas, esse é o melhor caminho. Quantas vezes a gente não se depara com a palavra de Deus, meu Deus, eu não entendo por quê. Na minha cabeça isso é tão comum, é tão certo, por que eu não devo fazer? Ou então por que eu devo fazer aquilo? É simples. Não nos resta provas bíblicas de que Cristo tem o melhor caminho. Ainda que a nossa limitação, a nossa humanidade não nos permita enxergar, a gente deve simplesmente crer e obedecer. Porque ele já fez tudo. E os discípulos que estavam com ele ainda desconfiaram. E nós, muitas vezes, desconfiamos dos seus ensinos. Como pode, né? A gente se pergunta, Pedro ter duvidado e rejeitado ser lavado por Cristo? Como pode? Talvez nós nos façamos essa pergunta. Pedro andou com Cristo, viu tudo. Mas a gente age assim do mesmo jeito. A gente rejeita a Cristo, os seus ensinos práticos, quando nós somos deparados, somos colocados em uma situação que devemos discernir e escolher o caminho certo. Porque o Senhor nos dá essa habilidade através da sua palavra, através do seu Espírito. E a gente simplesmente faz o quê? Meu coração prefere esse outro caminho. E seguimos o nosso coração enganoso. A gente nega a Cristo, muitas vezes, dia após dia. A gente é como Pedro que diz, eu não conheço ele, eu não sou um deles. Por quando a gente segue o caminho errado. Quando a gente conhece a verdade e não pratica a verdade. Várias e várias vezes a gente faz isso. Como Pedro, negamos a Cristo, não verbalmente, mas com nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Infelizmente, a palavra de Deus nos ensina, confie, porque Ele tem os melhores caminhos, e veremos porque Ele tem os melhores caminhos. A segunda coisa que deve estar clara, já deveria estar clara, desde a passagem anterior, é o ensino acerca da humildade. Jesus propositalmente nos constrange a ser humildes. Somos constrangidos à humildade. Assim como os apóstolos naqueles dias, também nós nos encontramos extremamente arrogantes muitas vezes. Não levamos em conta as palavras de João Batista, que tivemos a oportunidade de pregar aqui há mais de um ano, bem mais de um ano, quase 2 anos talvez, quando ele diz que ele cresça e eu diminua. O caminho pra gente, na prática, muitas vezes é o contrário. É que eu cresça e ele diminua. O que importa é o que eu vou tomar, a decisão que eu vou tomar. É se eu vou estar feliz ou não nas minhas decisões. A gente age assim. Nós somos ensinados à humildade. Nós somos relutantes em agirmos como aqueles que necessitam de tudo. Como aqueles que não têm nada.
Essa é a nossa posição. Nós não temos nada, necessitamos de tudo. E Ele nos dá todas as coisas. Tudo o que precisamos está em suas mãos. Agora o Senhor Jesus, Ele vai além. Isso já tinha ficado claro na passagem anterior. Agora, Ele dá mais alguns passos em seu ensino. Mais do que confiança nele, mais do que humildade, Ele passa agora a nos ensinar a servir. Você e eu, nós devemos servir. Serviço é a expressão da confiança em Cristo. É a expressão prática da confiança em Cristo e da humildade que o Espírito Santo nos move. Como é que essas coisas se refletem em nossas vidas? Como é que a confiança em Deus é refletida em nossas vidas? Quando servimos. Quando é que a humildade é refletida em nossa existência? Quando nós nos colocamos na posição de servos que somos e servimos. Versículo 13, observe o que está dito. Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Coisa interessante. Os discípulos, eles tinham esse conhecimento, essa prática correta quanto à pessoa de Cristo. Eles reconheciam quem Jesus era. Duas características, o próprio Jesus fala que eles reconhecem. Jesus é mestre, ou seja, é aquele que tem o ensino. É aquele que tem a sabedoria, é aquele que aponta o caminho e que vai no caminho ensinando. E se ele é um mestre, os discípulos reconheciam o seu papel de mestre, qual motivo eles tinham para desconfiar dos seus ensinos? Que motivos temos nós para desconfiar do seu ensino? Se ele é um mestre por excelência. E mais, ele não é só mestre, ele também é senhor. Como está escrito, vocês reconhecem que eu sou senhor e que eu sou mestre. E senhor é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. É aquele que tem domínio sobre todas as pessoas. E Cristo também já tinha dado prova disso. João relata os 7 sinais, nos quais ele prova que Cristo era verdadeiramente Senhor. Ele tinha poder sobre todas as coisas, pessoas, natureza, criação, tudo que há. Até sobre a morte ele tinha poder. Então os discípulos, eles reconheciam que nós também reconhecemos que Cristo é Senhor e Mestre. Agora há uma diferença entre reconhecer que Ele é isso tudo e viver como Ele sendo o nosso Senhor e Mestre. Que reconhecer, até o diabo reconhece que Cristo é Senhor e Mestre. Mas não se submete aos seus ensinos, nem ao seu bom propósito eterno. Versículo 14 e 15 dizem assim: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Que coisa maravilhosa. Que coisa simples e ao mesmo tempo incrível. Jesus é de fato um mestre por excelência. Meus irmãos, ele não só possui os melhores ensinos, os melhores conselhos, as melhores recomendações, como ele também possui a mais perfeita didática. A didática própria daquele que é perfeito. Ele via os seus discípulos como crianças que ainda estavam dando seus primeiros passos. E como um pai amoroso, ele apresenta o seu ensino não na teoria, mas na prática, fazendo. Porque as crianças, elas aprendem por espelho, elas olham e imitam. Com o exemplo da sua própria vida que Cristo ensinou. E a gente vê isso aqui, temos várias crianças no nosso meio, e a gente consegue observar como elas imitam os nossos padrões. O meu mesmo não sabe falar, fala uma língua especial, e ele fala e ainda cruza o braço, ele imita. As crianças aprendem por espelho. E não é à toa que o mestre ele não ensina. Ele poderia, como Senhor e Deus do universo, dizer: o meu caminho é esse. Sigam assim. Ele não só faz isso, como ele se coloca na posição de servo. E ele serve para dar exemplo, mesmo sendo o Senhor. Versículo 14, ele diz: Ora, eu sendo Senhor e Mestre, olha a minha posição.
eu lavei os pés de vocês. Qual motivo vocês têm para não agirem humildemente e lavar os dos outros? Para não servir como eu servi, se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor, e vocês não são. Se vocês são servos, vocês devem fazer. Se vocês são aprendizes, vocês têm que ouvir os meus ensinos e seguir. Jesus não está ensinando apenas a humildade que é própria dos crentes. É uma característica própria dos crentes, a humildade verdadeira. Ele está ensinando que o crente foi chamado para servir, para o serviço. Cristianismo é serviço, é prática. Versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Coisa incrível. Afinal das contas, o ensino de Cristo se resume a dizer assim, imitem o meu exemplo. Me imitem. Faça o que eu faço. E faça o que eu digo. É interessante como o apóstolo Paulo ele faz a mesma recomendação. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você poderia, por um instante, imaginar como seria se grande parte do povo de Deus, se boa parte dos evangélicos, das pessoas que se dizem crentes, filhos de Deus, pudessem verdadeiramente, seguramente, sem blasfêmia, sem erro, poder dizer para as pessoas, olha, imite o meu exemplo. Vocês conseguem imaginar como seria a igreja se nós, apenas o nosso grupo, pudesse chegar para qualquer um e dizer, viva como eu vivo? Como seria incrível. Como o evangelho seria respeitado verdadeiramente. Isso não por arrogância, obviamente, mas porque deveríamos viver uma vida de santidade. É fato que a igreja hoje ia ser diferente. É fato que as pessoas iam olhar os nossos exemplos e iam ser alcançadas pelo bom testemunho fiel e verdadeiro da palavra. Eu e você consegue pensar como seria a nossa vida se nós pudéssemos dizer, olha, imite o meu exemplo, porque eu imito a Cristo. É triste que a gente não pode seguramente dizer isso. Não te incomoda você não poder dizer isso? Imite o meu exemplo, como eu imito a Cristo. É evidente, meus irmãos, que nós devemos nos esforçar dia e noite para que o santo nome de Cristo seja glorificado através das nossas pequenas e humildes vidas. Devemos nos empenhar, para que sejamos reconhecidos por todos como bons imitadores de Cristo. Esse deve ser o nosso empenho. Como é que a gente se empenha nisso? Se não servindo a Deus. Se não com a prática da verdade, conhecendo e pondo em prática a verdade. Obviamente não há como ser o imitador fiel do Senhor enquanto não formos aquelas duas coisas que ele já nos ensinou. Humildes em reconhecer a nossa posição de necessitados, de carentes, e confiantes nos seus ensinos. Não basta conhecer o seu ensino. Não basta conhecer a sua recomendação. Você tem que confiar que ela é o melhor caminho, que é a melhor recomendação, que é o melhor ensino e viver esse ensino. Falta de confiança nada mais é do que incredulidade. E muitas vezes demonstramos incredulidade nas práticas da nossa vida. Nós devemos amar a sua lei que é perfeita, os seus conselhos que são preciosos, crer e confiar. E na dúvida, ponha em prática. Você vai ver que você vai ser abençoado e feliz por seguir o Mestre, por ser um imitador de Cristo. Segundo ponto, meus irmãos, que eu quero tratar com vocês nessa manhã, é uma verdade simples e ao mesmo tempo extremamente importante. O Senhor, Ele é maior do que o servo. Versículos 16 e 17, acompanhe sua Bíblia, dizem assim: em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Quando pregamos recentemente, quer dizer, há alguns meses, o início do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5,
Nós tivemos a oportunidade de ver onde mora, né, onde reside a verdadeira felicidade. As bem-aventuranças, elas nos ensinaram que a felicidade real, bem-aventurados é isso, a felicidade real e plena, felicidade máxima, ela está na contramão do que o mundo acha que é felicidade. Ela é o contrário. Ou seja, bem-aventurados, felizes, são as pessoas que se reconhecem como necessitadas, ao contrário do mundo. O mundo acha que bem-aventurado é aquele que nesse mundo possui tudo. Nós reconhecemos que não temos nada, é por isso que somos felizes. Porque temos aquele que nos supre todas as coisas. Felizes são as pessoas que lamentam, que choram, arrependidas pelos seus pecados. O mundo vai dizer, não, feliz é aquele que ri, que gargalha. Chorar para quê? Em compensação, eles nunca serão consolados. Nós choramos arrependidos, com a certeza de que seremos consolados para sempre, constantemente por Deus, porque Ele nos salva e nos perdoa. Também sabemos que felizes são as pessoas que são humildes, ou seja, são mansas. Elas são mansas porque sabem que não têm o que reivindicar. A humildade faz com que elas olhem para a sua existência e não reivindiquem de Deus porque sabem que a sua posição é de pequenez, de humildade. Observe que essa disposição mental, essa disposição espiritual é totalmente contrária do mundo. E essas palavras de Cristo diz que esses homens que vivem assim, os crentes, são felizes, bem-aventurados. Consequentemente, o mundo não. Eles buscam fontes rasas de felicidade. Parte da felicidade, meus irmãos, da felicidade verdadeira, eu me refiro a essa, felicidade real e plena, está em nós termos uma autoimagem, uma imagem própria, bem definida. Saber quem somos, saber qual a nossa posição, é fundamental para que sejamos realmente felizes. O mundo ele possui uma autoimagem distorcida, eu já disse aqui em outro momento. Eles se veem com lentes de aumento, com o grau extrapolado. Seus óculos não servem. O que eu quero dizer é que o mundano ele se olha no espelho e ele se vê muito maior do que o que ele realmente é. A pessoa que se vê maior do que o que realmente é, ela tende a entrar em batalhas que ela não pode vencer, porque ela não enxerga a sua existência corretamente. Ela tende a reivindicar direitos que não possui, porque ela se enxerga errado, se vê como coitadinho, como santo, como um oprimido. Por isso, tão comumente, nós podemos ver como alguns ímpios, eles tentam julgar a Deus. Em suas conversas tolas e pretensiosas, eles soltam falas do tipo, se Deus é tão bom, se Deus é tão justo, então por que isso acontece? Por que ele permitiu aquilo? Por que ele permitiu aquilo outro? Quem nunca ouviu um ímpio falar essas coisas? Ou talvez, quem de nós não já tenha pensado essas coisas? Essas situações, elas ocorrem não somente porque eles têm uma imagem distorcida de si mesmo. Nesse caso, eles se veem mais justos do que realmente são, a ponto de querer julgar a Deus. Eles se veem mais bondosos do que Deus realmente é, a ponto de dizer, olha, eu sou melhor do que você, Deus. Mas eles também possuem uma imagem extremamente distorcida de quem Deus é. Por isso que é tão importante estudarmos quem é Deus. Por isso, esses homens, os ímpios, eles não podem ser verdadeiramente felizes. Porque eles não têm uma visão, uma cosmovisão correta. Eles não se enxergam corretamente, não veem Deus corretamente, não veem a existência corretamente. Seus óculos estão vencidos. E é acerca dessa imagem que Jesus está falando agora. Da sua imagem, da nossa imagem. Como nós devemos os conhecer, como nós devemos ver a Cristo. Se a gente não entender isso, a gente não pode ser bem-aventurado. Em outras palavras, nós não podemos ser felizes. Vejamos o que está escrito no versículo 16, mais uma vez. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou.
A gente tem Jesus falando logo de cara, assim, em verdade, em verdade. Quando Jesus fala isso, você já sabe que ele está enfatizando. Que nós devemos prestar muita atenção no que ele vai dizer, porque é uma coisa muito importante. Em verdade, ou amém, amém. Aponta para a importância desse ensino. E duas verdades são ensinadas, que parecem ser óbvias, mas o Senhor Jesus está falando elas justamente porque nós negligenciamos essa verdade, senão ele não estaria ensinando. Primeiro, o servo não é maior do que o seu senhor. O senhor dá as ordens, o servo obedece. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. O que enviou tem autoridade e o que foi enviado também obedece. Essa parece ser uma verdade muito simples de compreender. E, na verdade, ela é bem simples mesmo de compreender, intelectualmente. Porém, nós não devemos apenas entender, mas praticar essa verdade. O Senhor é maior que os seus servos, tanto em poder, como em glória, como em prestígio. Bem como aquele que envia, Cristo, aquele que nos envia para o mundo. Ou seja, ordena que façamos algo. Ele é maior do que nós que obedecemos às suas ordens de fazer algo. Esse algo é viver para a sua glória, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. A gente tem até um dito popular que ilustra bem o que o Senhor Jesus está falando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim? A grande questão, meus irmãos, dessa passagem é que os discípulos, assim como nós, sabemos que o Senhor Jesus, ele é Senhor de fato. E que também ele é o que envia. Já nós e os apóstolos somos os servos e os enviados. Nós e eles sabemos disso. Que o Senhor Jesus é o Senhor e o que envia. E nós somos os servos e ao mesmo tempo os enviados. Porém, nós somos muito relutantes em nos enxergar com a ótica correta. Não somos o Senhor. Ele é o Senhor. Só há um Senhor. Mas ainda, outra dificuldade nos é apresentada nessa situação. Não só nessa cena, como em toda a obra ministerial de Cristo. Ele, sendo Senhor, ele nos serviu o tempo todo. Ele se colocou na posição de servo. Aquele que não foi verdadeiramente lavado pelo Espírito de Deus, que não foi regenerado, alvo da obra do Espírito Santo, ele pode ter uma falsa sensação que Jesus virou servo e que ele virou Senhor. Pode sim. É por isso que nós vemos tão comumente as pessoas na igreja dizendo: eu determino isso, eu não aceito que Deus faça isso. Como assim? Quem é o Senhor? Quem é o servo? Aqui, meus irmãos, está o segredo da felicidade espiritual e plena de nossas vidas. Se enxergue como você é e enxergue a Cristo como Ele é. Você é o servo, você é o enviado. Ele é o Senhor, Ele é quem envia. Ele é Deus. Nós somos os seus filhos. Olha o que está dito no versículo 17. Se vocês sabem estas coisas, olha, ele fala da sabedoria, da ortodoxia, do conhecimento correto delas. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão. Acaba aí o versículo? Não. É bem-aventurados serão se as praticarem. Vocês estão entendendo a importância de ortodoxia, o conhecimento correto, e ortopraxia, a prática correta? Essas coisas têm que estar em conjuntos. Vocês serão felizes se vocês colocarem isso em prática. Se vocês viverem, se nós vivermos verdadeiramente como sendo servos e não como senhores, porque o Senhor é Ele e não nós. O seu ensino, meus irmãos, ele ganha um peso descomunal através da sua própria conduta, a forma como Cristo age, nos ensinando por espelho. Por isso ele é o mestre por excelência, o Senhor por excelência também. Ele mesmo sendo Senhor, decidiu assumir a forma de servo. E ele serviu perfeitamente e sacrificialmente até o fim. Com perfeito amor com que nos amou. Ele fez isso até a morte. E como sabemos, morte de cruz. Não resta outra saída, não resta outra interpretação para tudo isso, senão que, se você é um verdadeiro filho de Deus, não tem outra opção para você, senão que você deve servir nessa vida.
você deve servir. É assim que são reconhecidos os filhos de Deus. Como são reconhecidos os filhos de Deus? Pelo serviço. Observe que o serviço aponta para aquela dignidade que nos é restaurada. Quando todos se extraviaram e se fizeram inúteis diante de Deus, eles perderam a capacidade de fazer aquilo para o qual foram criados. Eles se tornaram inúteis. E quando nós servimos, nós nos tornamos úteis. A utilidade nos é devolvida não é para que a gente use teoricamente, é para que a gente viva de forma útil, pratique a utilidade no reino de Deus. Portanto, não há outra conclusão senão que sirva. É assim que seremos felizes. O Filho de Deus é feliz quando ele é útil, quando ele serve no reino de Deus. É assim que nós glorificamos aquele que é maior que nós. Ele é o Senhor e nós somos os seus humildes servos. Em terceiro lugar, meus irmãos, temos aqui a sublime posição dos enviados de Deus. Posição mais perfeita, aquela que nós podemos alcançar, de ser um enviado de Deus, de ser um eleito de Deus que obedece o seu chamado. Agora Jesus ele passa a falar como é próprio daquele que é verdadeiramente Senhor e Deus. Só o Senhor tem toda a ciência, tem todo o poder de decreto, de escolha livre. Ele tem. Versículo 18 está escrito. Acompanhe comigo em sua Bíblia. João 13, 18. Não falo a respeito de todos vocês. Ele está, obviamente, se referindo aos 12 ali reunidos. Pois eu conheço aqueles que escolhi. E ele sabia que ali entre os 12 tinha um que não era um eleito, que era Judas. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Ou seja, ele está cumprindo o seu próprio decreto, cabalmente. Abre aspas, ele vai citar o que está escrito no Antigo Testamento. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Isso está escrito em Salmos 41, 9. O Senhor Jesus está citando um salmo profético e messiânico que aponta para a traição de Judas. Abra comigo, vamos confirmar isso na palavra de Deus. Salmos 41, 9. Salmos 41, 9 diz assim, Salmo de Davi. Ele diz, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Quem é aquele que come do pão junto com Cristo? Quando nós voltamos para esse mesmo capítulo de João 13, lá no versículo 26, está escrito, Jesus respondeu, quando eles perguntam, quem é, Senhor, o traidor? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Jesus está cumprindo o seu próprio decreto perfeito. Versículo 19, ele continua. Desde já, olha que palavras preciosas, desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Observe a grafia de eu sou, como está todo maiúsculo. Desde já eu estou afirmando isso, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. O que é que eu estou afirmando? Que tem entre vós um traidor, que não é dos meus eleitos, que é aquele quem eu entrego o pão molhado. Ele levantará o calcanhar contra mim, ou seja, me trairá. Quando tudo isso se cumprir, vocês verão que eu sou. Essa linguagem, meus irmãos, eu sou, é a mesma
usada por Deus, por Moisés, lá no Êxodo. Quando Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, e quando eu for libertar o povo, quando me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, diga assim ao povo: eu sou, me enviou até vocês. E Cristo está dizendo: eu sou Deus verdadeiro. Jesus está dizendo que quando eu for traído, vocês vão conseguir juntar todas as peças dessa cena, desse santo quebra-cabeça, e vocês verão que eu sou Deus verdadeiramente. Que isso lhe sirva firmemente para uma vida fiel diante de mim. Vocês reconhecerão que tudo se cumpriu da forma como eu prometi, da forma como eu falei. Portanto, podem confiar que todas as outras promessas também se cumprirão e eu voltarei. Essa cena que se inicia com Jesus lavando os pés dos discípulos se encerra com uma grande verdade para nós. Está no versículo 20. Em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mais uma vez ele enfatiza: em verdade. Se somos enviados de Cristo, somos também os seus representantes. Vocês têm noção da grandiosidade do que é isso? Da importância, da responsabilidade que é ser um dos enviados de Cristo? Assim como um daqueles 11 verdadeiros discípulos que estavam reunidos, excluindo o traidor? Vocês têm noção que a responsabilidade não é diferente da deles? Não somos maiores que eles, que ele. Pois já vimos que o enviado ele não é maior do que o seu Senhor, do que aquele que o enviou. Mas a verdade que nos é revelada é que aquele que nos recebe, que recebe a nossa mensagem, que ouve o evangelho pregado das nossas humildes bocas, recebe também aquele que nos enviou, a Cristo, o Senhor. Esse é, meus irmãos, mais um grande motivo para viver como ele viveu. Se você representa Cristo, se você é um enviado dele, você deve viver como ele viveu. Andar como ele andou, servir como ele serviu. Você tem pensado nessa responsabilidade de ser um dos pequenos enviados de Deus? Você acorda e pensa: eu fui enviado por Deus para esse mundo perverso, para que eles sejam salvos através da mensagem do evangelho que eu vou pregar. Aquele que nos enviou é digno de toda honra, é digno da nossa vida, da nossa prática, da nossa existência. O que é que concluímos de tudo isso? Qual a conclusão que chegamos? Não há outro Senhor senão Cristo. E nós somos os seus servos, portanto devemos obedecer, ouvir os seus conselhos, viver como ele viveu humildemente, seguir a sua palavra. Devemos saber também que não há outra fonte real de felicidade plena senão Cristo. O nosso papel é crer em sua mensagem e pôr em prática os seus ensinos. E aí seremos verdadeiramente felizes e completos em Cristo. Veja, tudo é em Cristo, tudo aponta para Ele. Sirvamos, meus irmãos. Preguemos com fidelidade. E todo aquele que receber a nossa mensagem é a Cristo que recebe, é isso que está escrito. E o que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, recebe também aquele que o enviou. Recebe o Pai como sendo o seu próprio Pai. E se Deus é nosso Pai, devemos viver para a sua glória. Essa é a mensagem que nos é pregada. Sirva em toda e qualquer circunstância. Não há degradação de serviço. Não há um serviço que nos humilhe, senão que quanto mais nos rebaixamos para servir, mais próximos daquele que é infinitamente glorioso seremos. Essa é a mensagem do Evangelho. Sirva a Deus com fidelidade. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar um cântico, meus irmãos.